Meu nome é Héctor e sempre vivi na zona sul da cidade do México. Para quem não conhece, digo que é um lugar como qualquer outro na América Latina. Em 2011 eu morava sozinho. Era solteiro e estava numa fase em que queria um relacionamento, mas também queria me divertir. Saí com algumas mulheres, mas a química nunca acontecia. Até que conheci uma garota chamada Adriana. Tudo com ela começou de forma bem diferente dos meus outros fracassos. Eu não a procurei. Estava numa loja do time do Manchester City quando começou a tocar um alarme. As cortinas metálicas se fecharam automaticamente e o som da música aumentou. Ficamos 6 horas presos lá dentro porque o sistema de segurança foi ativado por engano. Adriana também estava presa. Começamos a conversar para passar o tempo e nos demos muito bem. Tão bem que trocamos números para continuar o papo depois. Quando finalmente nos deixaram sair, a loja nos deu cartões presente bem generosos como compensação. Lembro que perguntei se ela queria que eu a acompanhasse para gastar o dela. Ela disse que ia pensar. Naquela noite me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia vê-la na sexta-feira seguinte. Acabamos não nos encontrando naquele dia, mas continuamos conversando todos os dias, cada vez com mais frequência. Nada parecia estranho. Não notei nenhum sinal de alerta, ou talvez eu tenha ignorado por estar empolgado demais. Quase 1 mês e meio depois, finalmente nos vimos. E até aquele momento, eu já estava completamente envolvido. Fomos jantar numa praça onde ficava a mesma loja de esportes, mas nem chegamos a entrar. Enquanto conversávamos à mesa, ela comentou que estava com um problema no computador de casa. Tenho certeza de que em algum momento mencionei que era da área de informática. Logo percebi que era um jeito sutil de me pedir ajuda, ou talvez um convite para ir ao apartamento dela. Fiquei dividido. Não estava nervoso, mas pensei se era uma boa ideia entrar tão rápido na casa de alguém. Aprendi com outras experiências que quando o interesse é verdadeiro, é melhor ir com calma. No fim do jantar, ela perguntou de novo se eu realmente a ajudaria com o computador. Ela lançou o anzol e eu mordi. Pegamos um táxi rumo ao norte da cidade. Eram por volta das 9 da noite. Por mais que eu tente lembrar, não consigo recordar o endereço exato que ela deu ao motorista. Mas me lembro de ver placas indicando que estávamos perto da Basílica. Descemos e tivemos que caminhar um pouco. Entramos num conjunto habitacional de prédios altos, com áreas abertas e um parque. Naquela hora o lugar estava vazio, silencioso e com trechos completamente escuros. Já estive em lugares inesperados, distantes e até perigosos, mas aquele era diferente. Era o tipo de lugar de onde é difícil sair. É onde não há táxis, ônibus ou gente na rua para pedir informação. Tudo parecia, entre aspas, normal. Até aquele momento, nem sequer tínhamos nos beijado. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente, mesmo depois de 1 mês e meio de conversas. Na porta do apartamento, ela me deu o primeiro beijo. Depois abriu a porta. Assim que acendeu a luz, 4 pessoas apareceram na escuridão. Eram 4 homens sentados à mesa da sala de jantar. Adriana rapidamente apagou a luz e fechou a porta. Pensei que ela tivesse se confundido de apartamento e até achei engraçado. Mas pensando bem, o que aquelas pessoas estavam fazendo no escuro? Ficamos do lado de fora enquanto ela pegava o celular e fazia uma ligação. Na minha cabeça, imaginei que talvez aquele nem fosse o apartamento dela. Talvez o tivesse emprestado para ficarmos sozinhos e acabou se confundindo. Falava com alguém ao telefone num tom que não conseguia entender, mas parecia uma conversa em código. Depois olhou para mim e disse: "Espera só um pouquinho." Foram 40 segundos de silêncio absoluto, os dois parados, olhando para lados opostos. Eu não sabia se ela esperava alguém sair, alguém chegar, ou se estava aguardando as chaves. Minha mente não parava.
Ela voltou a colocar a chave na fechadura e abriu novamente a porta. Dessa vez não havia ninguém lá dentro. Nenhum dos 4 homens. Entrei tentando entender se aquilo era bom ou ruim. Precisava descobrir o que estava acontecendo para saber como agir. Quem eram aquelas pessoas? Perguntei. Ela não respondeu, apenas me levou até onde estava o computador. De fato, o aparelho não ligava, mas nem me deu tempo de começar a olhar, pois logo disse que queria que eu a acompanhasse até o quarto. Me levantei para encará-la e perguntei de novo sobre as pessoas que tínhamos visto. Ela respondeu com calma. Eram uns vizinhos que entram pela janela. A resposta não me convenceu, mas decidi deixar para lá. Estava distraído por outra coisa, algo que começou a acontecer ali mesmo. Ela me puxou para a cama e, em um momento, esticou a mão até o abajur para apagar a luz. Logo em seguida, acendeu uma luz vermelha. O quarto parecia completamente diferente, não de um jeito sobrenatural, mas planejado. Como se tivesse sido montado especificamente para aquilo. Decidi não pensar muito e apenas me deixar levar. Depois caímos exaustos. Ela adormeceu ao meu lado, então algo me tirou do transe. Havia pessoas no quarto nos observando. Eram as mesmas 4 da sala, mas os olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural. Estavam lá, imóveis, com as mãos ocupadas, me encarando. O pavor me dominou, mas Adriana não parecia incomodada. Mesmo entendendo o que estava acontecendo, eu não conseguia acreditar. Peguei minhas roupas do chão e fui em direção à sala para me vestir. No meio do caminho, lembrei que havia deixado o celular no quarto. Voltei e percebi que a luz vermelha tinha desaparecido. Agora o quarto era iluminado por uma lâmpada amarelada, dessas antigas. As 4 pessoas não estavam mais lá e Adriana também não. Ou melhor, estava, mas não era mais ela. Agora era uma velha, impossível de descrever. Estava sentada na beira da cama, exatamente no mesmo lugar onde antes estava a Adriana. Sorriu para mim com o mesmo sorriso que ela tinha me dado antes. Toma, para você voltar para casa. Estendeu a mão e me ofereceu uma nota em pesos e uma em dólar. Não aceitei. Peguei minhas coisas e saí correndo dali. Não sei como consegui voltar para casa, pois do lado de fora do conjunto não havia nenhum táxi. Tive que caminhar muito, sem rumo, até encontrar uma avenida movimentada. Se você me perguntar o que aprendi com tudo isso, direi que nunca vá à casa de alguém no primeiro encontro. Meu irmão e a namorada dele tinham muitos problemas. Discutiam com frequência e chegaram a ter um assunto muito delicado, algo bem pessoal. Depois disso, meu irmão decidiu terminar o relacionamento, mas aquilo se tornou um pesadelo para ele. Ela começou a fazer ameaças. Dizia que tinha um marido e que esse marido iria procurá-lo só para descarregar um cartucho inteiro nele. Parecia saber onde ele estava o tempo todo. Talvez o seguisse ou talvez tivesse colocado algum rastreador em suas roupas. Não sei. Uma vez ela entrou na casa dele quando ele não estava e deixou mensagens no quarto. Achei que já era hora de pedir uma ordem de restrição, mas meu irmão se recusou terminantemente. Disse que iria falar com ela pessoalmente e por mais que eu insistisse, ele não quis que eu o acompanhasse. Aquilo me soou como se ela soubesse de algo sobre ele. Na semana seguinte, fiquei perguntando se ele já tinha resolvido o assunto com a Diana, mas ele não me respondia. 2 semanas depois, ele me ligou. Conversamos um bom tempo, mas não mencionou o assunto. Isso me fez pensar que as coisas tinham se acalmado. Mesmo assim, perguntei. Ele me disse que estava tudo 100% tranquilo, como se ela tivesse arrumado um trabalho, encontrado algum passatempo
ou simplesmente desistido. Perguntei se ele havia chegado a conversar com ela e ele respondeu que não. Disse que tinham se passado 3, 4 dias e depois nunca mais soube nada dela. Uma semana, depois 2, e parecia que tudo havia se resolvido como por milagre. Foi assim até que um dia, quando fui visitá-lo, percebi que ele estava abatido e com olheiras. Ele nunca foi de festas, então perguntei o que tinha acontecido. Disse que havia tido pesadelos a noite inteira. Que tipo de pesadelos? Perguntei. Vários. Situações estressantes, acidentes, perigos e manifestações de coisas ocultas, disse ele. Mas o mais inquietante era que, em todos eles, Diana estava presente. Sua ex-namorada era sempre quem o colocava em perigo. Era quem o seguia, a que o empurrava a escada abaixo, a que o fazia dirigir rumo a um penhasco, ou a que se escondia debaixo da cama enquanto ele procurava os sapatos. Ela infestou os sonhos dele, tirando-lhe a tranquilidade. Curiosamente, na vida real, ela não aparecia mais. Perguntei várias vezes se ele não havia feito algo, se sentia culpa por alguma coisa que tivesse dito, ou se pelo menos tinha se certificado de que ela estava bem. Ele respondeu que não teve mais oportunidade de vê-la. Parecia sincero, mas eu comecei a desconfiar que ela pudesse estar fazendo algum tipo de feitiço contra ele. Meu irmão contou que em um dos sonhos estava em um tribunal sem saber o motivo. Todas as pessoas lá eram conhecidas, mas seus rostos estavam distorcidos e o olhavam com desaprovação. Ele sentia uma culpa imensa, mas não sabia do que era acusado. Tentava se defender, porém as palavras que saíam de sua boca eram inaudíveis e incoerentes. Entre o público estava Diana, e ela era a única que sorria. Depois do julgamento, o levaram a um pátio escuro e amplo. No centro havia uma plataforma de madeira erguida a uns 2 metros do chão, com escadas, um arco como de uma porta e uma corda pendurada na barra superior. Forçaram meu irmão a subir e colocaram a corda em volta do seu pescoço. Foi Diana quem puxou a alavanca, abrindo a grade sob seus pés. No instante em que ficou suspenso no ar, sentiu a pressão da corda apertando o pescoço com tanta força que acordou desesperado, sem ar e sufocando. Parte do sonho parecia real demais. Quando finalmente conseguiu respirar, ficou sentado, observando que a janela do quarto estava aberta e o vento frio entrava, congelando o ambiente. Ele sempre se certificava de fechar bem portas e janelas antes de dormir. Pensei na hora que ela talvez tivesse feito algum tipo de trabalho de bruxaria para deixá-lo intranquilo o tempo todo. Decidi procurá-la, então fui até o endereço onde lembrava que ela morava. Honestamente, eu não conhecia ninguém da família dela. Quando abriram a porta, falei como se já os conhecesse, mas descobri que eles haviam se mudado recentemente. Não sabiam de nenhuma Diana. No entanto, disseram algo que me chamou a atenção. Falaram que talvez eu pudesse procurá-la na casa da senhora que alugava o imóvel, que supostamente era tia de Diana. Por algum motivo, deixei isso de lado. O tempo passou e meu irmão parou de comentar sobre os pesadelos. Cerca de meio ano depois, voltamos a conversar. Ele me contou que tinha encontrado algo entre o colchão e a cama. Era uma espécie de bolsa contendo coisas dele e dela, além de mato e terra. Era a prova de que ela estava fazendo bruxaria. Só ela poderia ter colocado aquilo ali. Mas mesmo depois de se livrar daquilo, nada mudou. Pesadelos continuaram do mesmo jeito. Eu sugeri irmos atrás dela novamente e falar com ela dessa vez. Meu irmão recusou. Disse que era exatamente isso o que ela queria, que agora fosse ele quem se arrastasse aos seus pés. Eu ainda não tinha noção do quanto aquilo o afetava, porque nunca tinha presenciado um dos episódios. Ele morava sozinho e eu já era casada, então só ouvia o que ele me contava. Até que uma noite decidi dormir na casa dele. Nunca senti tanto medo na minha vida.
Ele se levantava da cama, corria, gritava até ficar sem fôlego e batia a cabeça contra a parede. Parecia que realmente estava lutando contra o demônio. Fui com ele à casa da suposta tia de Diana, mas a mulher disse que não fazia ideia de onde a moça estava e que fazia anos que não a via. Como Diana conseguiu desaparecer tão facilmente? Se ela tinha tanto interesse em meu irmão, por que agora era tão difícil encontrá-la? Alguns dias depois, ele teve outro sonho. Dessa vez, Diana dizia que a tia estava mentindo, que sabia sim onde ela estava, e que era no quintal, debaixo de uma porta. Ele não me contou sobre esse sonho, nem pediu minha opinião como costumava fazer, apenas pegou um ônibus e foi até a casa da mulher. Entrou no quintal e encontrou uma porta de madeira caída no chão, exatamente como no sonho. Levantou a porta e viu um monte de vermes e insetos. O cheiro era terrível. Soltou a porta, assustado, e não conseguiu ver direito o que havia ali. Veio correndo me contar. A primeira coisa que eu disse foi que devíamos fazer um boletim de ocorrência. 2 dias depois, voltamos ao local com a polícia. Os peritos chegaram com equipamento especial, mas quando levantaram a porta, não encontraram nada. Nenhum indício de que algo tivesse sido mexido ali. Deram uma bronca no meu irmão, dizendo que não devia brincar com os serviços de emergência. Claro que ele não contou que havia sonhado que a ex-namorada estava enterrada ali. A verdade é que a partir desse dia, os pesadelos começaram a diminuir. Já não eram tão pesados, e às vezes Diana nem aparecia mais. Com o tempo deixamos de nos ver. Ficamos uns 3 anos sem contato. Depois houve um breve reencontro e em seguida mais 4 anos de distância. Eu estava trabalhando no zoológico de Sorocaba e fiquei muito tempo fora. Quando voltamos a nos falar, entre tantas coisas que tínhamos para colocar em dia, o assunto dos pesadelos surgiu novamente. Meu irmão disse que tinha algo para me contar. Tivera um sonho lúcido, daqueles em que a pessoa sabe que está sonhando e pode agir livremente. Ele aproveitou para falar com Diana. Perguntou onde ela estava, o que havia acontecido e por que fazia aquilo com ele. Ela apenas respondeu, antes que o sonho terminasse, que estava em um lugar onde fazia muito frio. Depois disso, o abraçou e o abraço o despertou. Ele sentia o peito e as costas geladas, como se tivesse abraçado um corpo sem vida. A janela estava aberta, ele sem coberta e por isso sentia tanto frio. Disse que o vento entrava com tanta força que a cortina flutuava alta no ar. Quando ela baixou um pouco, ficou como se cobrisse uma forma humana. Ficou assim por alguns segundos e depois deslizou lentamente até o chão. Já fizeram uma missa para Diana, mas os sonhos continuam. Anos depois, meu irmão diz que os pesadelos já não o despertam no meio da noite, mas às vezes, quando sonha algo tranquilo, Diana ainda está lá, sempre presente. Às vezes escondida, outras vezes, apenas seguindo-o com os olhos. Isso aconteceu há 2 anos, no Halloween de 2023. Tenho 25 anos agora, mas na época dessa história eu tinha 22. Tinha sido um dia longo de trabalho por causa de um festival que organizamos. Se tratava de um evento em que os pais levavam seus filhos ao centro comunitário para várias atividades como jogos competitivos, concurso de fantasias, quiz valendo doces e até uma partida de queimada entre pais e filhos. Foi divertido, mas também exaustivo. Para contextualizar, eu sou trabalhador comunitário, então eventos assim fazem parte da minha rotina. É algo que gosto de fazer, mas que também me deixa completamente esgotado. Depois que tudo terminou, voltei para casa decidido a encerrar o dia. Cerca de 1 hora depois, já eram umas 6 e pouco da tarde,
recebi uma ligação da minha irmã mais nova, Savannah. Ela queria que eu a levasse junto com meu sobrinho Thomas para pedir doces nas casas, já que nem nossos pais nem os pais dele estavam dispostos a sair. Como sempre, sobrou para mim ser o irmão legal e resolver a situação. Savannah tinha 15 anos, com mentalidade de 10, e Thomas 11. Mesmo cansado, me levantei, coloquei uma roupa e fui até a casa dos meus pais buscá-los. Quando cheguei lá, perguntei se já estavam prontos, mas Savannah ainda estava finalizando a fantasia. Ela iria se vestir de Ravenna, dos Jovens Titãs, com direito à maquiagem branca para dar aquele ar pálido e misterioso. Thomas estava de Sub-Zero, do Mortal Kombat. Assim que Savannah terminou, entramos no carro e partimos. Levei os dois a um bairro movimentado para garantir que conseguissem o máximo de doces possível. Logo que chegamos, começamos a ir de casa em casa. Todos eram simpáticos e tinham baldes cheios de doces. Em uma casa, um senhor mais velho até ofereceu um cachorro quente e um refrigerante para cada um. Ele disse que todo Halloween fazia isso, pois em vez de dar doces, preferia dar algo melhor para o corpo. Sinceramente, o mundo precisava de mais gente assim. Passamos por várias outras crianças e muitas elogiavam as fantasias da Savannah e do Thomas. Eu também vi algumas bem criativas. Todo mundo parecia ter caprichado naquele bairro, que na maioria são estrangeiros. Depois da última casa, começamos a caminhar de volta para o carro. Tínhamos nos afastado bastante, então a volta levaria uns 10 minutos. A essa altura, o bairro já estava mais silencioso e havia bem menos pessoas nas ruas. Foi aí que algo me chamou a atenção. Do outro lado da rua, vi uma pessoa vestida de preto dos pés à cabeça, parada em um quintal completamente escuro, sem nenhuma luz acesa. Nem sei como notei aquilo, mas tenho o hábito de sempre observar o que está ao redor. Olhei melhor e percebi que a pessoa usava uma espécie de manto com capuz e uma máscara. Não dava para ver o rosto, porém parecia estar olhando diretamente para nós. Falei baixo com Savannah e Thomas. Fiquem perto de mim. Tem uma pessoa estranha ali na frente. Olhem, mas não encarem. Disse isso para que eles soubessem de quem eu falava, mas sem chamar atenção nem provocar reação da pessoa. Thomas deu risada, achando que fosse só alguém tentando assustar os outros. Savannah, por outro lado, ficou visivelmente preocupada. Para contextualizar, eu estava com uma mochila que tinha minha arma dentro. Savannah sabia disso então quando pedi para ficarem próximos. Ela entendeu o recado e percebeu que eu estava falando sério. Thomas, claro, não fazia ideia, já que ele era novo demais para saber que eu carregava uma arma de verdade. Continuamos andando e parecia que a pessoa ainda nos observava. Era difícil ter certeza no escuro, mas minha intuição dizia que sim. Já estávamos quase chegando ao carro quando ouvi passos pesados atrás de nós, como botas batendo no concreto. Virei e vi a mesma figura com a mesma roupa, mas dessa vez pude enxergar melhor. Usava colete tático, calça preta enfiada nas botas e uma máscara de tecido que cobria completamente o rosto. Aquilo me deixou em alerta total. Quando você vê alguém vestido assim, a primeira coisa que pensa é que está armado. Está nos seguindo, pensei. Sussurrei para eles. Escutem com atenção. Continuem andando, não parem e não olhem para trás. Aquela pessoa que mencionei está atrás de nós agora. Não quero assustar ninguém nem fazer com que ela reaja, então ajam naturalmente. Falei olhando principalmente para Thomas, já que ele era o mais novo e talvez não entendesse o perigo. Savannah, por outro lado, entendeu tudo. Continuamos andando e eu olhava discretamente para trás de vez em quando. A pessoa mantinha a mesma distância, mas seguia na nossa direção. Quando chegamos ao carro, aquela pessoa ainda vinha. Foi então que decidi agir. Tirei a Glock e apontei. Perguntei alto: "Por que diabos você está nos seguindo?"
A pessoa levantou as mãos como se não esperasse aquela reação. Devagar tirou a máscara e vi que era uma mulher de uns 30 e poucos anos. Mas não respondeu. Ficou me encarando, sem expressão. Perguntei de novo, ainda com a arma apontada. Por que está nos seguindo? A resposta dela não fez o menor sentido. Com uma voz quase robótica, disse: Sou uma policial disfarçada. Recebi uma denúncia de arrombamento e vim verificar. Por isso estava parada naquela casa. Porém, quando você me olhou estranho, achei que fosse o culpado. Então seria melhor abaixar essa arma ou posso prendê-lo por ameaçar uma oficial da lei. Fiquei sem reação por um momento, depois abaixei a arma. O que mais eu poderia fazer? Não queria causar um escândalo nem traumatizar as crianças, mas nada do que ela disse fazia sentido. Se ela tinha recebido denúncia de arrombamento, por que ficar parada do lado de fora, olhando para a rua? E como olhar estranho a faria concluir que eu era o ladrão? Além disso, que tipo de policial disfarçada usa um manto? Tudo isso me passou pela cabeça de uma vez e perguntei: se é um disfarce, então por que está com equipamento tático? Isso não entrega logo que é uma policial? E para que o manto? Ela não respondeu, apenas ficou me encarando. Mas agora havia algo malicioso nos olhos dela. Parecia irritada porque eu não acreditava, como se estivesse decidindo o que fazer a seguir. Savannah e Thomas ficaram completamente quietos. Então ela sorriu. Foi um sorriso estranho, frio, perturbador e disse: Se você não tivesse essa arma, essa noite teria acabado muito diferente para você. Assim que ela terminou de falar, 4 figuras surgiram entre as casas, caminhando na nossa direção. Todos vestiam roupas táticas, mas sem o manto. Na hora mandei Savannah e Thomas entrarem no carro sem tirar os olhos da mulher. Quando os 2 estavam dentro, entrei também e arranquei com o carro. Enquanto nos afastávamos, a mulher ainda estava parada ali, sorrindo. Os outros 3 homens e uma mulher tinham rostos completamente vazios, sem expressão, quase como se não tivessem alma. É difícil descrever. O caminho de volta foi em completo silêncio. As crianças estavam em choque, e para falar a verdade, eu também. Os deixei na casa dos meus pais, esperei eles entrarem e depois voltei para casa, tentando processar o que tinha acontecido. Mas uma coisa não saía da minha cabeça. Por que nós? O bairro estava cheio de gente andando por ali, por que nos seguiram? Gostaria de dizer que tudo acabou ali, mas não foi bem assim. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era só uma foto, sem texto algum. A imagem mostrava meu carro, estacionado no pátio do meu prédio. Liguei para a polícia e contei tudo o que tinha acontecido no Halloween. Eles registraram o boletim, mas disseram que não poderiam investigar uma ameaça sem sentido como essa. O de sempre. Por curiosidade ou burrice, decidi voltar àquela mesma casa onde tinha visto a mulher pela primeira vez. Bati na porta e um homem japonês de 40 anos atendeu. Perguntei se ele tinha sofrido algum arrombamento na noite de Halloween. Ele ficou confuso e respondeu que não. Disse que tinha dormido cedo porque trabalhava no dia seguinte e não notou nada de estranho. Contei o que vi e ele parecia genuinamente sem entender nada. Agradeci e fui embora. Naquele ponto eu já tinha certeza de que a história da policial disfarçada era falsa, mas queria confirmar por conta própria. De alguma forma, aquela mulher e as outras pessoas sabiam o meu número e onde eu morava. E isso me fez pensar. Será que não foi um encontro aleatório? Será que eles já estavam me observando há um tempo? Essas perguntas me atormentaram por meses. Fiquei paranoico, precisei fazer terapia e instalei uma câmera na porta de casa para conseguir dormir tranquilo. Caso você esteja se perguntando, nunca mais recebi mensagens de números desconhecidos. Nada mais aconteceu depois daquela foto.
2 anos se passaram, mas ainda penso naquela noite. Escrever sobre isso me ajuda a lidar com o que ficou na memória. Se tem algo que quero que as pessoas tirem dessa história, é isso. Prestem atenção ao redor. Você nunca sabe quem pode estar te observando. Às vezes basta estar no lugar errado, na hora errada, para se ver em perigo. Então, se cuidem todos vocês que me ouvem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O trabalho que consegui depois do armazém foi graças à recomendação de um amigo que eu tinha na polícia. Era em um escritório de advocacia, fazendo exatamente o mesmo que no Ministério Público. Ou seja, os retratos falados. Nos anos 90, aquele escritório de advogados faturava milhões por mês. 80% dos clientes eram pessoas famosas. O restante, 20%, eram pessoas muito ricas, mas que preferiam manter a vida privada. Preciso te contar sobre esse escritório, porque lá aconteciam coisas muito estranhas. A própria natureza do meu trabalho não dava para ser explicada num currículo. Eu fazia retratos da parte contrária do acusado ou da parte acusadora, dependendo do cliente. Eles realizavam cerimônias dentro do escritório, ganhavam o caso sem falta, como por mágica. Ou, se pensar bem, com a ajuda de alguém. O escritório ficava num prédio do centro de São Paulo, em um dos andares mais altos. Uma vez uma atriz foi até lá para uma reunião com seu advogado e alguém esqueceu de virar os quadros pendurados nas paredes da sala de reuniões. De um lado eram pinturas normais, daquelas que se usa para decorar um escritório, do outro havia representações dos 4 demônios mais importantes. Quando viu aquilo, a cliente imediatamente cancelou. Ficou apavorada, pois não queria ter nada a ver com aquele tipo de prática. As outras pessoas que contratavam os serviços dali já sabiam perfeitamente com que tipo de ajuda os advogados contavam para ganhar todos os casos. Pagavam o que fosse preciso para se livrar de uma acusação de homicídio, fraude ou qualquer outra dessas coisas que os ricos fazem e das quais sempre conseguem escapar. Uma vez chegou um caso muito estranho e me mandaram tirar fotos. Não envolvia nenhum julgamento, mas sim uma investigação particular. 2 homens haviam invadido uma casa em uma das zonas mais exclusivas da cidade. Tinham estudado a rotina da moradora, uma senhora idosa que aparentemente vivia sozinha. Ela não saía muito, mas durante o dia recebia várias visitas familiares, amigos e pessoas da igreja. Tinha empregados pessoais e domésticos. Às 7 da noite todos iam embora e ela ficava completamente sozinha até o amanhecer. Esses criminosos acharam que seria fácil. No dia seguinte, os empregados da senhora a encontraram caída no chão, sobre uma poça vermelha que manchava o mármore com um brilho estranho. Essa poça de sangue também envolvia os 2 homens que haviam entrado para roubar. Eles também estavam mortos. A dona da casa tinha um tiro no rosto, enquanto os assaltantes estavam com o rosto arrancado a mordidas. Os filhos da senhora queriam saber se havia uma 4ª pessoa envolvida. O caso era cheio de detalhes estranhos. Antes de invocarem entidades para fazer as perguntas, os advogados analisaram o que já se sabia. Não havia sinais de arrombamento, então os homens foram deixados entrar pela porta principal. Não havia indícios de luta e nada faltava, nem dinheiro, nem joias, nem qualquer outro objeto. Parecia que os 3 haviam conversado por um tempo antes do assassinato. A arma era da mulher e ela a disparou apenas uma vez. Os advogados então fizeram uma cerimônia para invocar um dos 4 demônios e perguntar o que havia acontecido naquela casa. Eu nunca estava presente nas cerimônias, me mantinham à parte, mas as histórias sempre acabavam chegando até mim.
Na verdade, aquela senhora não vivia sozinha. Quando todos iam embora, uma porta escondida em um banheiro do térreo se abria. Num porão que ninguém conhecia, vivia um homem que saía apenas à noite. Ele subia até o quarto da senhora, sentava-se ao lado da cama e ficava observando-a dormir. Às vezes deitava-se ao lado dela e a abraçava. Ela conseguia sentir a presença dele, mas nunca acordava, porque tomava comprimidos para dormir. Às vezes deitava-se ao lado dela e a abraçava. Ela conseguia sentir a presença dele, mas nunca acordava, porque tomava comprimidos para dormir. A senhora já o tinha visto e já o tinha sentido ao seu lado. Sabia quem era aquele que a abraçava, mas confusa pelo efeito dos remédios, sempre acreditou que fosse um espírito. Parece que os ladrões sabiam muito mais sobre ela do que se imaginava no início. Alguém lhes passou informações. Uma empregada doméstica contou que a senhora dizia ver um fantasma à noite. Essa mesma empregada disse que conhecia alguém que poderia dar um jeito naquela entidade. Nem a empregada, nem a senhora, nem os 2 homens que morreram sabiam que realmente havia alguém naquela casa. Não era um fantasma. Era uma pessoa albina que não podia ver a luz do dia e que vivia ali porque aquelas casas tinham túneis que as interligavam. Os ladrões estavam com a senhora quando o albino saiu do banheiro. Ele os atacou porque percebeu que tinham más intenções em relação à mulher que ele observava todas as noites. Quando a senhora viu o que ele havia feito, ficou tão horrorizada que não encontrou outra saída senão pôr fim à própria vida naquele instante. Imagine ver sair de um buraco da sua casa uma pessoa que dormia com você todas as noites. Imagine descobrir que ele é muito mais real do que você jamais pensou. Fui eu quem mandou fotografar os corpos. Também fotografei a porta no banheiro, as escadas subterrâneas e o corredor longo e frio. Vi e fotografei a pessoa que vivia debaixo das escadas. Era robusto e de estatura certamente superior a 2 metros. Esse foi o 4º corpo que fotografei naquela casa. Quando o encontraram, ele estava no porão, enforcado, pendurado por uma corda amarrada a um tubo de metal. Meu nome é Ivana, e essa história aconteceu em 2016, quando eu tinha 12. Minha mãe havia alugado um condomínio na praia por uma semana, para passarmos todos juntos. Meus pais, meu irmão e eu. Era um condomínio muito bonito, daqueles que ficam bem de frente para o mar, com janelas enormes. Tudo parecia perfeito, mas desde a primeira noite algo estranho foi sentido. Naquela primeira noite, já de madrugada, meu irmão e eu ouvimos risadas no corredor. Não eram risadas de adultos, mas de crianças. Pensamos que deviam ser os filhos dos vizinhos, porque o lugar estava cheio de famílias. Rimos também, tentando não nos assustar, e voltamos a dormir sem dar muita importância. Mas na segunda noite aconteceu algo ainda mais estranho. Eu estava deitada e tinha adormecido vendo televisão quando ouvi meu irmão me chamar do banheiro. Ele disse: "Ei, Ivana, me passa uma toalha." Levantei, caminhei até o banheiro e perguntei: "Qual você quer?" Ele não respondeu. Empurrei a porta, mas estava trancada. Então, lá de dentro, ouvi novamente a voz dele. A branca. Passei a toalha por baixo da porta e, nesse instante, ouvi a voz do meu irmão atrás de mim, na cama. "O que você está fazendo?" Me virei e meu irmão estava sentado ali, com cara de quem acabava de acordar. Disse que não tinha se levantado, que estava dormindo fazia tempo e que eu o tinha acordado falando sozinha no banheiro. Ficamos parados, em silêncio, apenas escutando o som da água caindo no chuveiro. Minha mãe entrou para ver o que estava acontecendo, mas não encontrou nada além do chuveiro ligado e o banheiro cheio de vapor.
Disse que devia ter sido alguma confusão nossa e pediu que voltássemos a dormir. Não fazia o menor sentido, mas as pessoas preferem acreditar em qualquer coisa antes de aceitar algo que não conseguem explicar. Como você pode imaginar, naquela noite eu não consegui dormir. Na manhã seguinte, minha mãe me contou que antes de deitar, ouviu passos no corredor do condomínio, como se alguém andasse descalço de madrugada. Meu pai disse que devia ser gente voltando da praia, mas eu tinha certeza de que não era. Os passos soavam dentro do prédio, e eram leves como passos de criança. E mesmo que fosse lá fora, seria muito estranho uma criança andando por aí às 3 da manhã. No terceiro dia, fomos todos à piscina. Quando voltamos, a porta do closet do quarto onde dormíamos estava aberta. Minha mãe ficou brava, dizendo que tínhamos deixado tudo bagunçado, mas eu tinha certeza de que a havia fechado antes de sair. Naquela noite, enquanto brincávamos com o celular, ouvimos uma risadinha vindo de dentro do closet. Era uma risada baixa, como se alguém tentasse não ser ouvido. Pensamos que fosse algum vizinho, mas o closet não dava para outro apartamento e sim para o banheiro. Meu irmão, que sempre foi o mais corajoso, se aproximou, abriu a porta e perguntou: "Tem alguém aí?" Nada, apenas o reflexo do banheiro no espelho do fundo. Ele fechou a porta e voltou a dormir. Fiquei acordada por um tempo, com a sensação de que alguém nos olhava. E naquela noite eu sonhei com um menino que tinha o mesmo rosto do meu irmão, embora eu soubesse que não era ele. No sonho, o menino falava comigo do corredor do condomínio. Pedia que eu saísse com ele e que o acompanhasse. Acordei assustada, suando frio. Eram 3h27 da madrugada. Totalmente desperta, comecei a ouvir passos do lado de fora do quarto, passinhos rápidos, e logo depois um toque suave na porta. Eu não abri. Claro que não abri. Na manhã seguinte contei tudo à minha mãe, mas ela pediu que eu não dissesse nada ao meu irmão, para não deixá-lo mais assustado. E naquela mesma noite algo pior aconteceu. Minha avó, que tinha chegado para passar o fim de semana conosco, dormia no sofá da sala. Por volta da meia-noite, ouviu alguém caminhando em direção à cozinha. Abriu os olhos e viu na penumbra um menino magrinho. Achou que fosse o meu irmão e falou baixinho: "Não consegue dormir, meu amor?" O menino ficou parado diante dela sem responder. Depois ela me contou que ele tinha a mesma altura, a mesma roupa de dormir e o mesmo rosto do meu irmão. Mas não disse nada, apenas virou as costas e caminhou em direção ao corredor dos quartos. Minha avó se levantou para segui-lo e, ao chegar ao nosso quarto, viu que meu irmão dormia profundamente na cama. Ela disse que naquele instante sentiu um frio terrível pelo corpo. Nas últimas noites, todos dormimos com as luzes acesas. No último dia, enquanto minha mãe guardava as malas, fiquei sozinha no quarto. Estava juntando algumas coisas quando ouvi uma criança chamando meu nome. Pensei que fosse meu irmão, mas ao sair para o corredor, vi que ele estava lá fora com meus pais. Voltei para o quarto e fiquei parada. Então vi meu reflexo no espelho. Atrás de mim estava ele. O mesmo menino, idêntico ao meu irmão, mas com os olhos muito abertos. Ele apenas me olhava. Não se movia, não parecia tentar me assustar. Eu não gritei, apenas saí do quarto e fui direto para o carro sem olhar para trás. Minha mãe perguntou o que havia acontecido, mas eu não respondi. Não havia o que dizer. Voltamos para casa naquela mesma tarde. Tudo voltou ao normal até algumas semanas depois. Quando ninguém mais falava sobre a viagem, acordei no meio da noite ouvindo alguém rezar no quarto ao lado. Era a voz de uma criança, rezando bem devagar, quase em sussurros. Levantei, fui até o quarto do meu irmão e vi que ele dormia profundamente. Estava acontecendo de novo. Voltei para o meu quarto e a voz continuou por alguns segundos, até parar do nada. Desde então, nunca mais voltei a ouvi-la.
Mas também nunca tive coragem de perguntar se mais alguém de casa o viu. Acho que aquele menino voltou conosco. Quem sabe, talvez depois de tantos anos ele ainda esteja aqui.